Olá a todos. Hoje tenho o prazer de entrevistar o José Figueira. E o José Figueira é uma das pessoas que tem divulgado muitíssimo a PNL em Portugal, já há mais de 11 anos. E, portanto, José Figueira, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo também. É um prazer para mim. Obrigado. José Figueira, hoje convidei o José Figueira que era para falar sobre o que é isto da PNL, a Programação Neurolinguística. E que se tem vindo muito a falar, já tem muito tempo, mas algumas pessoas têm recentemente ouvido cada vez mais isto, PNL, e normalmente quando ouvimos muito uma coisa, às vezes até lhe retiramos o valor. Da mesma forma que às vezes ouvimos muito aí, definir objetivos, e as pessoas dizem, isso aí já sei que tenho que fazê-los, mas não lhe retira a sua importância. Portanto, se é algo que tu estás ouvindo muito, é algo que provavelmente tu tens que prestar atenção, porque pode ser algo que esteja a ajudar muitas pessoas. Portanto, eu vou começar a perguntar ao José o que é isto da PNL, como é que surgiu, está bem? Como é que surgiu a PNL e o que é este conceito da PNL, José? Ok. A programação neurolinguística tem a ver com a maneira como digamos, um estudo de como é que a nossa mente funciona. Quer dizer, de como é que funciona, como é que é a relação, por exemplo, que existe entre os acontecimentos exteriores, entre o mundo e a representação que nós fazemos do mundo. Fundamentalmente, a representação que nós fazemos do mundo é responsável pela maneira como nós nos sentimos, é responsável pela maneira como nós reagimos ao mundo. Nós temos muito, dizemos sempre muito, eu sinto-me mal por causa disso, ou aquela pessoa faz isto ou aquilo. Em programação neurolinguística, quer dizer, não há ninguém, não é propriamente o mundo exterior que provoca em mim a maneira como eu me sinto e a minha reação e o meu comportamento, mas é a maneira como eu interpreto precisamente esse mundo exterior. Daí a programação, portanto, nós somos automaticamente programados pela nossa vida e o que nós fazemos na programação neurolinguística é perceber melhor como é que é essa programação e como é que isso funciona, quais são os elementos. E daí tornarmos um pouco mais, termos maior controle sobre a nossa própria vida. Isso é essencialmente o que é a programação neurolinguística. Além disso, ela apareceu aí já nos anos 70 na América, por o Sr. Richard Bandler e o Sr. Grinder, e que se interessaram muito por comunicação. Eles perguntavam-se, por exemplo, como é que havia pessoas que comunicavam, que tinham muito sucesso, portanto, na sua comunicação, e outros tinham menos sucesso. Como é que isso se fazia? Então foram investigar psicoterapeutas e hipnoterapeutas o que é que eles faziam. E a partir, portanto, desse conhecimento, a partir dessa investigação, eles começaram a desenvolver, portanto, a experimentar, a fazer como eles faziam. E depois descobriram que ao fazer como eles faziam, tinham também sucesso. E assim começaram-se a desenvolver diversas técnicas, diversas ferramentas. Uma das primeiras ferramentas que foi desenvolvida foi a linguagem. Portanto, como é que nós empregamos a linguagem de tal maneira que criemos os nossos próprios problemas. As pessoas não têm, às vezes, consciência da linguagem que empregam. Tanto a linguagem como diversas técnicas sobre a maneira do funcionamento da mente foram, portanto, desenvolvidas para nos ajudar, para já, a sentir-nos melhor e a termos mais resultados. Fundamentalmente, a programação é isso. Então, o que eles fizeram, inicialmente, é o que o ser humano normalmente faz, só que às vezes faz de uma forma errada. Então, vou redefinir isto. Que é, eles modelaram pessoas. Que é um dos princípios basilares da PNL, que é a modelagem, não é? Podemos modelar comportamentos, linguagens, estruturas que existem noutras pessoas e que funcionam, e que se nós criarmos como se fosse um guião para nós e descobrirmos como se fosse a fórmula secreta, funcionará também para nós. Com certeza, com certeza. Nós somos especialistas, nós somos especialistas em criar, portanto, estados. Há pessoas que são absolutamente extraordinárias, por exemplo, a criarem, portanto, uma maneira de se sentirem mal, a criarem depressões e coisas assim. Ora, o estudo desse processo, seja o estudo do processo de pessoas para que conseguem coisas extraordinárias, como o estudo, inclusivamente, das coisas que destroem as pessoas, em tudo isso há uma estrutura. As pessoas têm que pensar de uma determinada maneira. As pessoas têm que fazer dentro da sua mente determinadas construções mentais, ver determinadas imagens, ouvir determinados sons, para produzirem em si uma determinada sensação.
Claro que se uma pessoa passar a vida a criar imagens muito escuras, imagens da desgraça, como é que se vai sentir? Automaticamente vai se sentir mal. É tão simples. No fundo, a programação linguística é simplicíssima. Tomar consciência precisamente deste processo, do processo mental. Como é que eu interpreto o mundo? Eu interpreto posso interpretar o mundo de diversas maneiras. Eu posso interpretar o mundo a preto e branco, mas eu posso interpretar o mundo a cores. E a maior parte das pessoas não tem a mínima consciência que elas podem fazer isso. E fazem automaticamente, como resultado, portanto, da sua história, de toda a sua experiência. No fundo, resume-se tudo nisso. Limpe, transforme precisamente essas suas representações. Primeiro tome consciência delas, e depois transforme. Eu acho uma das coisas fascinantes da PNL e do pouco PNL que pude absorver, ok? Nunca cheguei a fazer o practitioner nem outros níveis, apesar de ter lido já diversas coisas, não é? Uma das coisas muito importantes que eu acho é a capacidade de nos mostrar uma perspectiva diferente. De percebermos que a nossa perspectiva, que é essa maneira como nós vemos o mundo, pode ser, na mesma situação, vermos de forma totalmente diferente. Uma coisa que nos possa acontecer é que nós possamos pensar, isto foi um castigo, isto foi uma coisa muito má, que o outro pode dizer, não, isto foi uma bênção, isto fez-me abrir os olhos. E essa capacidade também de vermos o mundo, essa capacidade de perspectiva. Há dois aspectos, portanto, assim, aqui, para já a razão porque como é que nós interpretamos o mundo e como é que nós criamos, portanto, essas imagens às vezes negativas. Tudo isso é o resultado da nossa história pessoal, das associações que a gente faz. E como portanto, não temos a consciência disso e automaticamente tudo aquilo que nós vemos à nossa volta podem ser as coisas mais bonitas, mas estamos sempre a fazer associações. Claro que se essa associação é feita com emoções negativas do passado, automaticamente nós vamos ver o mundo de uma maneira assim muito, muito escura, terrível. Esse é o aspecto que nós fazemos isso. O outro aspecto, portanto, é a questão, portanto, da nossa possibilidade, da consciência que nós temos precisamente de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Há diversas maneiras de fazer isso, ver as coisas de perspectiva diferente. Uma maneira, por exemplo, muito simples, é aquela que eu acabei de dizer. Se uma coisa é escura, põe a preto e branco. Se uma coisa está... Se uma determinada situação, uma pessoa me mete medo ou me causa desconforto, é porque eu fiz uma imagem dela em que ela está muito perto de mim e que está muito grande. É uma questão, portanto, de mentalmente a afastar. Possivelmente, coisas tão simples como essas. Se eu, por exemplo, estou a viver uma situação muitíssimo desagradável, basta olhar para essa situação, vê-lo como se estivesse a ver um filme de mim. Faz uma diferença como da dia para a noite. Isso são coisas muito simples. Outro aspecto também absolutamente fundamental para dar outra perspectiva às coisas à nossa volta, é fazer uma distinção entre o comportamento e aquilo que está por trás do comportamento. As pessoas, tudo o que nós fazemos tem sempre, isso é um dos princípios absolutamente básicos da programação. Eu mais gosto, eu adoro esse princípio. E que nos ajuda imediatamente a ter uma nova perspectiva. É a questão de que todos os comportamentos têm uma intenção positiva. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser terrível. Todas aquelas coisas que a gente às vezes nós mesmos não gostamos, essas coisas têm uma intenção positiva. Ora, a questão é que a gente às vezes faz as coisas de tal maneira em que acaba por não conseguir, portanto, essa intenção positiva. Ora, isso dá-nos imediatamente uma visão totalmente diferente das coisas. Uma pessoa, por exemplo, que se diz que é preguiçosa, ainda ontem estive aqui a acabar um practitioner,
mesmo depois de tantos dias de practitioner, ela vem sempre com a história da preguiça. Com certeza, a pessoa tem preguiça, e eu vejo-a na prática a fazer outras coisas em que ela não tem preguiça nenhuma, em que investe totalmente dentro de si. Com certeza, tem preguiça por diversos aspectos da sua vida que não são interessantes para ela. A preguiça tem uma intenção positiva, é que ela não fica quieta, ela vai fazer coisas que têm mais valor para si. Isso é que é o importante. É encontrar, portanto, por trás de tudo o que a gente faça, por trás dos aspectos que possam parecer mais negativos, o que é que eu pretendo fazer com isso? E encontrar novas maneiras de realizar aquilo que nos dá significado na vida. E porque é, no fundo, o que é que nós pretendemos com programação neurolinguística? O que nós pretendemos com programação neurolinguística é, pura e simplesmente, realizarmos, sermos mais felizes, realizarmos aquilo para que cada um acha que para cá veio. Exatamente. E a programação neurolinguística dá-nos precisamente alguns elementos, algumas ferramentas, e a programação neurolinguística, claro, não é o único método do mundo, há muitas mais maneiras, mas a programação neurolinguística é muito completa nesse sentido, que dá-nos precisamente essas ferramentas para a gente se sentir melhor e para realizarmos melhor aqueles objetivos que são significativos para nós. É disso que se trata em PNL. Uhum. Então permite-me fazer uma observação disto que tu falaste, e assim as pessoas todas que têm visto as entrevistas consigam fazer alguma ligação. Estavas aqui a falar principalmente desta questão da preguiça, e que é uma das questões que afeta muitíssimas pessoas e afeta todos os seres humanos, afeta-me a mim, afeta-te a ti em algumas áreas, afeta a todos. Portanto, ninguém está livre de uma preguiça. E é importante, e vou fazer esta ligação e permite-me, interrompe-me se achares que ela não está correta ou então completamente correta. Se algo nos está a causar preguiça e tu dizes que há outras coisas na nossa vida que não nos causam preguiça e nos impulsionam, estará diretamente ligado também com nós percebemos exatamente quais são os nossos principais valores? Está diretamente ligado aos valores. Tudo o que nós fazemos está ligado aos valores. Está ligado àquilo que é importante para nós. Está ligado àquilo que é importante para nós. O absolutamente fundamental as pessoas às vezes não têm a consciência precisamente quais são os seus valores. Não têm consciência do que é importante para elas. Yes. E então fazem coisas porque não sabem fazer de outra maneira. Tudo aquilo que nós fazemos é porque nós sabemos fazer de outra maneira. E muitas vezes, são coisas que elas fazem e que não são verdadeiramente para elas, integraram aquilo ou modelaram dos seus professores, modelaram, portanto, dos seus pais, da família, das pessoas à sua volta, e então entram a fazer determinadas coisas numa determinada direção em que não se conjuga verdadeiramente com aquilo que é mesmo importante para elas. E daí, portanto, as pessoas, quer dizer, afastarem, sabotarem aquilo que não lhes interessa. E depois, claro, depois há todo um conceito ligado aos valores, há todos os conceitos de convicções. Por exemplo, preguiça é um problema porque as pessoas têm a convicção, a crença de que não se pode ter preguiça. Ora, no momento em que não tiver esse problema, quer dizer, o problema não existe. O problema existe porque as pessoas têm essa crença, decidiram ou copiaram, portanto, essa crença de outras pessoas. Yes. A questão, claro que nós temos que fazer coisas, com certeza, e há coisas que têm que ser feitas. Mas o problema não está assim aí. O problema está com as crenças que as pessoas têm sobre determinadas crenças que elas têm, que nós chamamos de crenças limitadoras, ainda agravam mais a situação. E não resolvem, não saem de lá. Claro. Em círculos. E ficam naquele ciclo. Yes. Portanto, uma das coisas importantes então a reter daqui é a descoberta dos seus valores, certo? Absolutamente. Diz-me uma coisa, eu sei que a descoberta dos valores é um processo que às vezes, feita em informação, tem muito mais impacto e é muito mais esclarecedor, mas consegues-me dizer alguma técnica que as pessoas possam já, após ver este vídeo, começar a descobrir os seus valores, perceber o que é importante para elas, para deixar de violar esse valor e
começar como que uma evidência, pá, afinal, e por exemplo, um dos principais valores, posso dizê-lo aqui em público, um dos principais valores que eu pensava que era o meu principal valor era a família. Apesar de eu adorar a minha família e tudo, ele não é o meu valor, o primeiro. Não lhe retira importância, mas retira-lhe é uma hierarquia. Yes. Certo? Portanto, e tenho outro valor em primeiro lugar, e a família está noutro lugar, e tenho outros também divididos ao longo do tempo que eu não imaginei que fosse assim. Yes. Então, o que eu te pergunto é, que estratégia tu poderás dar a essas pessoas para que elas comecem a descobrir já os seus valores, sendo uma das coisas principais na vida das pessoas, que é a descoberta dos valores? Yes. Olha, a primeira coisa é fazer uma pergunta muito simples. É aquela pergunta, o que é importante para si? Porque é uma pergunta que as pessoas não fazem. As pessoas não fazem, não estão habituadas a fazer esta pergunta. O que é importante? Outra maneira, portanto, de chegar aos seus próprios valores é perguntar-se a si mesmo, em determinados contextos da sua vida, quando é que foi feliz? Quando é que se sentiu absolutamente bem? E então pergunte-se a si mesmo, o que é que fez? O que é que estava nessa situação em que se sentia absolutamente bem? Que fez sentir bem? Era a atenção dos outros, o reconhecimento, era a eficiência, era compreensão, era efetividade, o que é que estava presente, era honestidade, o que é que estava presente precisamente nessa situação. E a pouco a pessoa pode descobrir. E claro que há valores, portanto, em diversos contextos da nossa vida, pode haver valores dentro da família, pode haver valores. E o interessante, quando encontra, portanto, um valor, pode perguntar-se a si mesmo, ok, o que é mais importante ainda que este valor? Tu acabaste de dizer, eu julgava que a família, que era um valor assim muitíssimo importante. Para muitas pessoas, claro que a família pode ser, na verdade, um meio para realizar outros valores que ainda são mais importantes. A maior parte das pessoas criam família para ter segurança. Yes. Portanto, o valor de segurança pode estar ainda acima da família. Exatamente. E isso e depois, com certeza, isso, eu não estou aqui a dizer, portanto, agora, não estou aqui a tirar valor, portanto, à questão da família, de maneira nenhuma. Agora, a questão é que se a pessoa estiver absolutamente consciente, ou se tornar consciência de que eu estou numa família para adquirir segurança, ora, a segurança pode-se adquirir de outras formas que não da família, e a segurança é uma questão que então, é qualquer coisa que eu trago comigo e que se vai manifestar em diversos aspectos da minha vida. Se eu resolver o meu problema da segurança, no passado, automaticamente abrem-se um monte de possibilidades para o futuro. Abre-se um monte de possibilidades para lidar, portanto, com a família de outra maneira, ou divorciar, também pode acontecer isso. Ou no momento em que eu, portanto, escolher criar uma família, então há outros valores muitíssimo mais importantes que podem ser realizados. Então pode ser, se calhar, realizado o amor. Porque, de outra maneira, as pessoas às vezes estão juntas, se é por segurança, isto é só como exemplo, se é como segurança, não realizam, se calhar, aquilo que era fundamental realizar. Isto é só algumas das implicações já que tem a questão para a gente ter consciência dos valores. Do que são os valores. E isto é algo que é trabalhado nos cursos PNL. Nos cursos PNL é trabalhado. Portanto, eu dou muitíssima importância à questão dos valores, e dou muita importância aos perfis psicológicos das pessoas. As pessoas passam horas no trabalho, infelizes, as pessoas passam muitas horas, às vezes mesmo no contexto de família, infelizes na sua vida, precisamente porque desconhecem duas coisas que são fundamentais para si. Uma das coisas que são fundamentais para si, na verdade, são os valores. Outra coisa que são fundamentais para si é a questão são os perfis psicológicos. Quais são as minhas características psicológicas? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto de trabalhar sozinho ou acompanhado. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto de trabalhar com coisas assim mais específicas ou com linhas gerais. E nós chamamos a isso metaprogramas. E os valores
E os metaprogramas são talvez das coisas mais fundamentais que a gente deveria conhecer. Porque então, se conhecermos os nossos valores, se conhecermos os nossos metaprogramas, automaticamente sabemos aquilo que nos faz feliz. Não vamos pedir um emprego para ter dinheiro ou porque temos que sobreviver. Não. Temos possibilidades de escolha. E as pessoas esquecem-se que têm possibilidades de escolha. Há qualquer coisa que está por cima das suas cabeças, como um peso enorme, é a crise, portanto a gente tem que sobreviver. Claro, continua a sobreviver e será infeliz. Uhum. Há um dos temas, eu acho isto engraçado e agora já vou divulgá-lo também aqui, há um dos temas que recentemente também aconteceu comigo, ou dificuldades financeiras ou outro tipo de situações, com algumas crenças associadas que eu vou eliminando. E eu deparei-me comigo a pensar, fogo, ou já estive mais e estou e passo, e volta e meia passamos todos por isto, em sermos o salvador do mês. Que é nós estarmos a trabalhar para salvar o mês. Em vez de pensarmos em algo, o salvador do mês. Salvarmos o mês. Salvar o mês? O mês, ou seja, salvar o mês. Ou seja, estou a trabalhar para salvar o mês e depois quando chegar o outro mês eu vou salvar o outro mês. Em vez de pensarmos em algo suficientemente grande e que nos apaixone e que nos movimente para salvarmos a vida inteira, não é? Exato. Eu digo sempre, eu cada vez mais digo assim às pessoas, como é que imagine-se, portanto, no fim da sua vida e olhar para trás. Imagine que deixa cá um museu precisamente com todas as coisas que fez na vida, com todas as suas experiências. E o que é que, quando olha para esse museu e para as salas desse museu, o que é que está nesse museu? Está orgulhoso desse museu? Ou é uma frustração? Então é que não pode. E depois não tem mais tempo para construir o museu. Não tem mais tempo para meter novas peças no museu. Portanto, é começar já. Porque a pessoa mais importante da vida passou a uma. E é você, com certeza. E é você que tem que realizar, portanto, a sua vida, que tem que realizar o seu significado. E depois o problema não fica por aí. É que se não realizar o seu significado para si, também não realiza para os outros, à sua volta. Então não contribui. E uma sociedade como esta, uma sociedade injusta, uma sociedade de desespero, uma sociedade de crise, continuará. Porque muitos de nós não paramos e olhamos, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Uhum. Fazemos o que os outros querem. E depois o problema é esse, é que se a gente não sabe o que quer, se a gente não toma as nossas próprias escolhas, os outros sabem perfeitamente o que é importante para nós. Mas não sabem, eles não sabem para eles, mas sabem para os outros. Mas toda a gente... e essas pessoas depois também sabem para os outros. Aquilo é um possível. Mas o que é que tu queres? Não sei, mas para ti eu sei. É uma tristeza, mas ok. Ora, o que nós fazemos, na verdade, na programação neurolinguística é a diversos níveis de tomar consciência de todos esses processos. Tomarmos consciência, para já, de como funciona a nossa estrutura mental, como é que essa estrutura influencia, portanto, a maneira como nós nos sentimos e se traduz em comportamento. Estudamos, portanto, qual é a influência, portanto, da linguagem que nós empregamos nas nossas sensações e nas nossas decisões. Estudamos, portanto, quais são os nossos valores, o que é importante, o que é que nós temos de recursos para realizarmos, portanto, os objetivos que nós queremos realizar. E estudamos também os impedimentos, aquilo que nos impede. E aquilo que nos impede geralmente é portanto, tem a ver, portanto, com a nossa história pessoal, com diversas memórias em que ainda há muita emoção negativa e o que nós fazemos, portanto, também é olhar novamente de uma nova perspectiva para essas memórias do passado e tirar dessas memórias do passado a aprendizagem para nós trazermos no presente, para nós empregarmos no presente para realizarmos o futuro. O que nós fazemos também é dar muita atenção às convicções. São as convicções que nos movem. Tudo o que nós fazemos é o resultado de convicções. Tudo o que nós dizemos são convicções. Aliás, isto que eu estou a dizer são convicções. É tudo convicções.
Ora, claro, é impossível não ter convicções. Agora, que espécie de convicções é que a gente tem? São convicções que nos ajudam, que a gente chama ilimitadas, que nos ajudam a realizar aquilo que é importante, que nós achamos que é importante para nós, ou são convicções que nos estão a limitar? Portanto, tudo isto são precisamente aspectos que nós estudamos em programação neurolinguística. Os valores, com certeza, o que é importante para nós, para definir os objetivos, para além disso, aquilo que eu falei, portanto, os perfis psicológicos. Tudo isto, nós damos isto no Practitioner, que é, digamos, o curso básico de programação neurolinguística, que eu dou em 16 dias, tem oficialmente o mínimo de 130 horas. Uhum. Este é o programa. E quando é que será divulgado o próximo? Isso é que vocês vêm agora a Madeira, certo? Vêm agora a Madeira trazer um practitioner. Está um curso marcado para o Funchal, já para dentro de, eu acho que é já dentro de 2 a 3 semanas. Uhum. Sim. E onde é ensinado tudo isto. Exato. Exatamente, que não é um curso que possamos dizer, no fim de semana tu aprendes isto. É um curso transformador, não é? Que é como se te desse uma caixinha de ferramentas que tu levas para casa para o resto da vida. Exato. E depois tem uma característica muito especial, é que não é só um curso, claro, que tem teoria, mas sobretudo é um curso altamente prático. Portanto, as pessoas que fazem o curso treinam as técnicas todas uns com os outros. Portanto, é mesmo, nesse sentido, é mesmo uma caixa de ferramentas. E claro, muitas das coisas que nós damos são coisas que nós já fazemos na vida. Simplesmente tornamos-nos conscientes dela e levamos-nos a um nível superior. Com o fim de tomarmos, na medida possível, cada vez mais controle da nossa própria vida. Okay. Bem, e não seja controlada pelos outros. Ótimo. Era sobre isto mesmo que eu queria que as pessoas tivessem absorvido e perceber o que é esta ferramenta. E não gosto de dizer que nenhuma técnica, nenhuma ferramenta é a única ou a que se deva seguir. E costumo dizer, se fizer sentido para ti, faz. Ok? E que ela funciona. Já funcionou para um monte de pessoas. Por pouco que possas ler sobre PNL, já te ajuda. E se fizeres um curso destes, ajuda-te muito, muito mais. Portanto, a próxima vez que será dado o Practitioner pela primeira vez na Madeira será trazido pelo José Figueira, em parceria com a Cristina Gonçalves e o Ricardo Laranjeira. Exato. E vou colocar as datas logo por baixo, e se quiserem inscrever, colocarei os contactos também aqui para que possam participar neste curso de PNL, que é um nível básico, mas muito transformador. Exato. Bem, José, muitíssimo obrigado pela entrevista, mesmo. Obrigado, e espero que isto tenha sido útil para todos e descubram para já os vossos valores. José Figueira, obrigadíssimo. Ok, obrigado, sou eu. E à disposição. Obrigado. Obrigado.